Olá pessoal, tudo jóia? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a blockchain do Bitcoin e também entender aquelas redes da Binance. É depois da vinheta. Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Jonathan, sou fundador da CryptoCap e no vídeo de hoje a gente vai desvendar um pouco mais sobre aquelas redes da Binance e entender também como funciona a blockchain, para que a gente possa aí fazer os procedimentos de saque na corretora de maneira correta. Mas antes disso eu gostaria de pedir que vocês não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtir os nossos vídeos também, para dar aquele apoio para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Pois bem, vamos acessar aqui o meu computador e vamos ver a definição correta sobre a blockchain. O Bitcoin, assim como diversas moedas, possui uma rede própria, que seria a blockchain. Conforme a definição técnica de André Salem, o blockchain é uma rede de negócio segura, na qual os participantes transferem itens de valor, ativos, por meio de um ledger, um livro-razão, comum distribuído, do qual cada participante possui uma cópia, e cujo seu conteúdo está em constante sincronia com os outros. Bom, vou dar uma definição para vocês possam entender de uma maneira mais simples o que seria essas blockchain. Imagine o seguinte, que cada blockchain fosse uma linha de um trem. Então, todas as moedas possuem a sua própria blockchain, ou seja, a sua própria linha de trem. Essa linha de trem que ela faz? Ela envia e recebe moedas. Então, eu tenho a minha carteira, eu vou transferir minhas moedas, meus bitcoins, para uma exchange. O que eu faço? Eu levo até essa linha do trem, que seria a blockchain, e mando transferir para a exchange. Então seria essa transferência. E todas essas carteiras, exchanges, estão interligadas nessa blockchain, na linha do Bitcoin. Aí existem outras moedas que também têm as suas próprias blockchain, suas próprias linhas de trem. Então eu tenho o Ethereum. Imagine que você está lá em São Paulo, a linha do Ethereum seja a linha azul. Então você vai transferir na linha do Ethereum as suas Ethereum e os seus tokens também. Porque a Ethereum, além de você transferir a moeda Ethereum dentro da blockchain da Ethereum, você pode transferir alguns tokens dessa própria rede. Então imagine o seguinte, que na rede de Ethereum, além da Ethereum, você pode enviar umas outras moedinhas também, que é da sua própria rede. No Bitcoin você roda seu Bitcoin e da Binance, a BNB, você roda a BNB e os seus tokens também. Então cada linha aí tem a sua moeda, ou seja, cada blockchain aí tem a sua moeda e seus tokens. E continuando na nossa imaginação, do nosso exemplo, e como se a Binance, que é uma corretora, fosse a estação da Sé. Ela fica lá dentro do meio de São Paulo e todas as linhas vão se cruzando ali. Então, para que você possa, por exemplo, pegar o Bitcoin e converter em real, em Ethereum, em BNB, em Cardano, você precisa enviar para a corretora e fazer essa mudança, essa transferência, essa baldeação. Então eu tenho lá Ethereum, eu vou transformar para real. Eu faço a baldeação dentro da Binance e transfiro para a rede do real, por exemplo. Enfim, então é mais ou menos isso daí. Espero que vocês consigam imaginar como funciona a questão das blockchain, tá? E outro detalhe também, cada blockchain tem a sua taxa de transferência. Por exemplo, eu tenho aqui meus bitcoins, eu quero transferir para exchange, da minha carteira para exchange, eu vou pagar uma taxa aí, por exemplo, de R$150. É o preço da passagem do meu bitcoin para um outro local. Eu tenho Ethereum, eu vou pagar uns R$80 da taxa. Então esse é o preço de transferência, certo? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês são os tipos de endereço do Bitcoin. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Existem 3 formatos de endereço do Bitcoin. Tem o Pay to Public Hash, que seria nesse exemplo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, ele começa com o número 1, nesse endereço aqui, ó. Este formato tende a ter taxas em transações mais altas. Esse foi o primeiro formato inventado dos endereços que circulam aí dentro da blockchain do Bitcoin. E o segundo é o Pay to Script Hash. Esse exemplo aqui ele começa com 3. Esse tipo de endereço é amplamente suportado por corretoras e wallets. Tá? Inclusive até esses dias eu fiz uma transferência de alguns Bitcoins e apareceu esse endereço na minha carteira, certo? E o terceiro é esse BEC32.
ele começa com BC1. Ele foi desenvolvido, né, ele foi inventado para reduzir as taxas de transação, tá? Então a passagem dele dentro da blockchain é um pouco mais em conta. E só algumas wallets, exchange, suportam esse tipo de endereço. Então a mais usada aí é o segundo, a 3G aí. Esse começa com o 3, certo? Bom, estes exemplos de Bitcoin, de endereço de Bitcoin que eu mostrei para você aqui na tela, é para você já começar a visualizar quando você for fazer uma transferência, você já imaginar que está usando a rede correta. Então, por exemplo, eu tenho minhas moedas lá na Binance, eu quero jogar na minha carteira Exodus, que é aqui no meu computador. Então, eu preciso pegar lá na Exodus um endereço que seja parecido com o início de algum desses três aqui, tá? Então, você já começa a ver, isso aqui é endereço de Bitcoin. Depois das outras moedas, você vai se familiarizando também o início delas. Por exemplo, da BNB, da rede BNB, começa com BNB, inclusive. Então você já começa a se familiarizar com todos esses endereços de transferência de criptomoedas. Agora, falando das redes da Binance, esse é o assunto principal da nossa videoaula de hoje, tá? A Binance ela tem diversas redes, tem diversas linhas de trem, né, como expliquei no exemplo, né? E a gente precisa verificar corretamente para não fazer coisa errada. Porque o que acontece? A gente usa, por exemplo, o Bitcoin, blockchain do Bitcoin para fazer transferência. Se você usar uma rede errada, por exemplo, você tem o endereço do Bitcoin, vai transferir para uma carteira do Bitcoin, tá? Como na Exodus, por exemplo, e usar uma rede errada, você acaba perdendo as suas criptomoedas. Então é muito importante que você fique atento aos tipos de rede que tem aí na sua corretora e na sua carteira para você transferir, ok? Então vamos nos atentar, vou mostrar aqui na tela para você as diferenças das redes que existem lá na Binance. Mas uma observação, esses tipos de rede não tem todas as exchanges e nem tem todas as carteiras. Ela é exclusivamente aqui na Binance, tá? Por exemplo, a BEP2, a BEP20 é exclusiva da Binance, ok? Então vamos olhar aqui no meu computador a diferença de cada uma delas. Tipo de redes de Bitcoin da Binance. Então nós temos o Bitcoin, né, o primeiro aqui, BTC, essa é a rede tradicional da blockchain. Então todas as carteiras que tem a moeda Bitcoin, todas as exchanges usam essa rede BTC da blockchain, essa rede normal, tá? E cada moeda, como eu disse para vocês também anteriormente, tem a sua própria blockchain, tá? Então, por exemplo, nós temos a rede do BTC, temos a rede da ADA, que é da Cardano, temos a rede da Ethereum, tá? Então, cada uma tem a sua própria rede, ok? Só que na Binance nós temos também a rede BNB, que é a BEP2, tá? Que é uma rede de moeda para moeda Binance Coin, a BNB, e os seus tokens. Então você consegue transferir BNB aí para sua carteira, até para outras exchanges, usando essa rede BEP2 da BNB. Tem a terceira rede, né? Não contente de ter a BNB, a Binance fez também a Binance Smart Chain. É uma rede onde a Binance tem diversas exchanges descentralizadas, os tokens e representações do Bitcoin. E o que seria essa representação do Bitcoin, esse token do Bitcoin na rede Binance Smart Chain? O Bitcoin já não tem lá a sua própria rede, a sua própria blockchain, a sua própria linha de trem. Por que a Binance foi desenvolver uma outra? É simples, a Binance desenvolveu essa rede, além de meio que centralizar, né, as suas moedas, né, dentro da sua própria rede, você paga uma taxa menor, é muito mais atrativo. Quando você vai fazer transferência, olha lá, nossa, a taxa nessa rede é R$1,50, na rede Ethereum é 80, na rede Bitcoin é 150, então acaba ficando mais atrativo de você usar essas redes. Só que se você enviar para uma carteira que não seja desta rede, né? Por exemplo, eu quero enviar para minha carteira Exodus, que não é compatível com essa rede BNB, eu acabo perdendo as moedas. Na verdade, você não perde, né? Fica lá perdida lá na sua corretora, na Binance, você tem que entrar em contato, né? Solicitar para eles resolver esse problema, você tem que pagar uma taxa, enfim, é uma dor de cabeça das grandes. Então você precisa prestar muita atenção para fazer a transferência utilizando as redes corretas. Eu aconselho a você sempre usar a tradicional. Já viu aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pois é. Você vê lá R$150, vê lá R$1,50, você vai na de R$1,50. Você acaba fazendo uma transferência aí numa rede errada.
Mas se acaso você ainda quer continuar usando essa taxa que é menor, você não tem muitas moedas, você consegue então fazer para sua carteira Trust Wallet. E eu vou mostrar para você na prática como a gente pegar os nossos Bitcoin, economizando nas taxas e guardando na nossa carteira Trust Wallet. Mas por quê? Qual é a vantagem de fazer isso? Se você tira as suas moedas da Binance, da corretora, e deixa na sua Trust Wallet, ela fica um pouco mais segura. Se acaso o seu usuário for invadido por algum hacker, ele acessar a sua conta, ele vai ver que não tem nada, porque suas moedas estão lá na Trust Wallet, essa representação do Bitcoin. Eu, particularmente, prefiro fazer o seguinte: quando eu tenho um certo valor, considerável dentro da exchange, eu transfiro utilizando a blockchain da BTC mesmo, a sua rede tradicional, para uma carteira segura. Inclusive, dentro da própria Trust Wallet, você tem a sua carteira lá de Bitcoin, na Exodus ou numa Cold Wallet, enfim, qualquer carteira segura. Vou mostrar aqui para vocês na prática como transferir as suas moedas Bitcoin, essa representação, para sua carteira Trust Wallet usando a rede Binance Smart Chain. Então me acompanhe aqui. Então eu estou aqui no meu celular, eu vou aqui na minha Trust Wallet, certo? Então o que nós iremos fazer? Aqui, por exemplo, no Bitcoin, vamos clicar no Bitcoin, aqui é a rede normal, tá? Aquela rede tradicional que eu falei do Bitcoin. Vamos, por exemplo, clicar em receber, você vai ver, que ela começa com BC, tá vendo? Lembra que eu disse anteriormente que é a rede, do Bitcoin mesmo, tradicional, e tem esse endereço que começa com BC, tá? Mas no nosso caso, na nossa aula de hoje, a gente vai usar aquela rede da Binance que ela é mais em conta. Aqui nesse caso eu pagaria R$150 aí para transferir. Então vamos aqui em cima nessa engrenagem aqui, vamos procurar pelo Bitcoin, tá? BTC. E a gente vai usar essa carteira aqui, BTC, tá vendo? Binance Peg BTC, essa segunda aqui, é a carteira da BEP20, é aquela rede da Binance que você tem uma taxa menor, Você seleciona aqui, eu já selecionei na verdade. Então vamos acessar ela aqui. Vamos voltar para a tela inicial. Ops. Então ela está aqui embaixo, Você pode usar também utilizando essa rede Smart Chain, tá? Mas para não confundir mais a cabeça, vamos usar então a Binance Peg BTC-B. Então é o Bitcoin na rede Binance, que é esse daqui, Então vamos clicar aqui, tá? Vamos clicar aqui em receber, clicar em receber e vamos copiar este endereço da rede BEP20, tá? Copiei. Legal, agora vamos lá na Binance. Acessei aqui a Binance, o site da Binance, fiz o login. Vamos lá em carteira, Fiat Spot. E o que a gente vai fazer? Vamos lá em retirada. Vamos selecionar a nossa moeda, que seria o Bitcoin. Aqui a gente vai colar aquele endereço que começa com 0. Você vê que já é um outro endereço, não é o mesmo padrão do Bitcoin. Então começa com 0, tá? Que é da rede Binance Smart Chain. A gente vai selecionar então a Binance Smart Chain, BSC, com a taxa de R$1,67. Eu disse anteriormente que era R$1,50, já subiu um pouco. Aqui ele dá até um aviso para você, um lembrete. Para a segurança de seus fundos, por favor, confirme novamente se a rede que deseja usar é a BSC. Então é essa rede mesmo, de R$1,67. A quantia eu vou pegar o máximo que eu tenho um pouco aqui, tá? E vou clicar em enviar. Cliquei em enviar. Vou enviar os códigos aqui de confirmação, tá? Vou clicar aqui. O código do celular também. E o código do meu Google Authenticator e enviar. Ok, solicitação de saque enviada. Agora vamos ver se nós recebemos lá na nossa carteira. Voltando aqui para o meu celular, tá vendo? Acabei de receber o valor que eu tinha lá na carteira. Eu tinha pouca coisa, Tinha R$24. Então, o valor está constando aqui, na Binance Peg BTC-B. Agora eu quero fazer o contrário. Eu tenho essas moedas aqui constando, tá? Na rede BNB, os meus Bitcoin, as minhas representações do Bitcoin. Eu quero mandar de volta para a Binance. Por quê? Porque eu só consigo transferir de uma outra carteira a Trust Wallet ou para a própria Binance ou para a FTX. Então eu vou aqui na Binance Peg BTC-B, clico aqui e vou enviar. E aqui eu vou colar o endereço que eu tenho que pegar lá na Binance. Então vamos voltar lá para o site da Binance. Vou acessar aqui.
Eu estou aqui na carteira da Binance, eu quero mandar de volta meu BTC, meus Bitcoins, então eu vou aqui em Bitcoins, vou aqui em depositar. Como as minhas moedas que estão lá na Trust Wallet estão na rede BEP20, então eu vou clicar aqui ó, em BEP20 para eu poder receber na carteira correta, ok? Eu vou copiar este endereço aqui, ok? E vou enviar lá na minha carteira, lá na Trust Wallet e colar aqui e enviar, certo? Só que tem um detalhe muito importante aí também. Como eu estou usando a rede da Binance e eu preciso ter algumas moedas BNB dentro da minha carteira, eu não tenho nada, estou zerado aqui de BNB, porque a taxa que é cobrada, a taxa de 1,60 dentro da carteira, eu preciso pagar com BNB. Então eu preciso transferir um pouco de BNB para minha carteira para eu poder fazer esse procedimento de saque, senão eu não vou conseguir. Se eu tivesse Bitcoin na rede Bitcoin mesmo, eu pagaria em Bitcoin. Se eu tivesse Ethereum na rede Ethereum mesmo, eu pagaria em Ethereum, ok? Aqui como está na rede da BNB, né, eu preciso pagar em BNB, ok? Espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que eu respondo para você, certo? E também tente usar mais as redes tradicionais do Bitcoin, da Ethereum e das outras moedas. Como eu disse, essas redes da Binance é mais para você ter um pouco mais de proteção dentro do seu usuário da Binance, economizar um pouco mais, certo? Então nos vemos nos próximos vídeos. E espero que estejam curtindo aí nossas videoaulas. Eu vou estar aqui fazendo mais alguns vídeos, tá? Sobre o nosso curso, e depois a gente vai falar sobre alguns outros assuntos, sobre notícias do Bitcoin. Fica sempre aí atento às novidades, ok? Então muito obrigado, até mais, tchau, tchau!